Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, nós estamos juntos. Aqui, Pastor Gedeon Júnior, e é uma grande felicidade estar novamente com cada um dos irmãos. Agradeço a Deus pela oportunidade de compartilharmos Sua palavra. Agradeço a nossa pastora presidente pela confiança. Agradeço o ministério também pela confiança e a você que me dá a alegria de estarmos juntos neste momento, ouvindo a palavra de Deus. Para que você possa ter uma noção cada vez maior do livro de Números, nesse terceiro áudio de introdução, eu estou te trazendo agora, creio que Pastor Eber deve colocar a partir desse instante, um pequeno mapa. Sim, um pequeno mapa que indica exatamente o que foi o final do livro de Êxodo, o que foi o livro de Levítico e o que foi o livro de Número. Veja, meu amado irmão, que você tem exatamente de um lado o Egito, Pastor Eber vai destacar agora, e agora a imagem vai voltar, e do outro lado você tem a Palestina, Canaã, não é? Olha que interessante. O povo, segundo a palavra de Deus, está em Ramsés. Ramsés fica exatamente no território aonde eles estavam, que era ali na terra de Gósen. E segundo a palavra de Deus, eles saem de Ramsés e vão com muita calma fazendo o trajeto que está aí no mapa de vermelho. Então saem de Ramsés e vão para Sucote. Segundo a palavra de Deus, isso acontece em Êxodo capítulo 12, versículo 31 até o versículo 42. Após Sucote, eles vão para Etã. E é muito interessante que após Faraó deixá-los sair, né, e eles saírem de Sucote a Etã, você tem o Senhor Deus como seu grande guia, e o Senhor os guia a Etã à luz do que está em Êxodo capítulo 13, do versículo 20 a 22. Algumas observações extremamente simples. Quando você pensa nessa caminhada do povo de Ramsés para Sucote, lembre-se que haviam realmente feito a primeira Páscoa, que já celebrava a saída deles do Egito, mesmo antes de sair, né? E aí a 10ª praga, aquele momento terrível da morte dos primogênitos, e a partir desse momento em que os primogênitos morrem, Faraó diz de forma muito clara: levantai-vos, saí e ide cultuar. E aí, obviamente, os israelitas se abastecem de todas as provisões para a viagem e para a adoração. Levam seus rebanhos, seu gado miúdo, gado graúdo, bem como utensílio de cozinha, vestimento e todos os despojos de prata e ouro que os egípcios deram a eles. Isso está exatamente no capítulo 12, do versículo 31 ao 36. E aí, imediatamente, eles se retiram, são redimidos e levados até lá embaixo o deserto do Sinai, e o primeiro caminho para onde se dirigem é Sucote. E aí de Sucote eles vão até a cidade de Etã, ou seja, é muito interessante porque em Etã, à beira do deserto, Israel experimenta uma proteção divina muito grande, uma direção divina muito grande. Não sei quantos se lembram, mas exatamente aqui a presença de Deus se manifesta na forma de uma nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite.
né? E aí, desse modo, Deus conduz o seu povo o tempo todo, de dia e de noite, rumo à terra prometida. Rumo à terra prometida. Saindo de Etã, você está vendo aí no mapa, né? Eles vão a Pi-Hairote. Pi-Hairote. E ali ocorre o grande fenômeno da passagem do Mar Vermelho, né? Veja que não foi algo fácil e é óbvio, né, que ali houve uma grande manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, e o povo passa pés enxutos. Deus faz com que exatamente nesse momento que eles cheguem nesta parte da caminhada aqui, Faraó venha com seus exércitos, e Deus fez isso como último ato de punição a este monarca, porque Faraó e todo o seu exército que com ele estava morrem exatamente nesse momento em que o povo passa de Pi-Hairote exatamente para o outro lado, atravessando o Mar Vermelho, como você pode ver. E aí Deus, que é Deus de maravilhas e de promessa e de graça, faz com que seu povo, do outro lado, cante um cântico lindo e maravilhoso de vitória. Isso está lá no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 21. Então veja, saíram da terra de Goze, da terra de Ramsés, foram para Sucote, até aí estavam no Egito, foram até Etã, de Etã desceram a Pi-Hairote, e Pi-Hairote atravessam ali o querido Mar Vermelho. Tá bom? Muito bem. Aí caminham, até chegar ali em Mara. E, obviamente, nós vemos, né, em Mara toda a confusão que eles passaram. Isso está em Êxodo capítulo 15, versículo 22 a 27. Faltou água, e em Mara as águas eram amargas, e o povo murmurou, e Moisés teve que conversar com Deus, aquela confusão terrível, e aí Deus, por sua misericórdia, transforma as águas amargas de Mara em águas doces e absolutamente potáveis, né? E aí eles descem mais um pouco, está vendo aí no mapa, e chegam a Elim, E chegando a Elim, lá o momento que eles ficaram foi absolutamente maravilhoso, né? Ali tinham palmeiras, ali tinha simplesmente muita água, instâncias, obviamente, né, de grande felicidade e grande estabilidade, não é? Vejam que o próximo destino deles após Elim era Refidim. Está vendo aí no mapa? Pois é. Para chegar em Refidim, eles teriam que passar por todo o deserto de Sim, né? Passando por todo o deserto de Sim, o que Deus faz? Deus resolve testar a obediência de Israel, e aí vem toda aquela questão muito interessante do maná e das codornizes. Você que está um pouco esquecido das histórias ali, você pode ler em Êxodo, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 36, e obviamente Deus continua perdoando este povo rebelde, levando-os com muita calma à terra prometida, e chegando em Refidim, o próximo caminho a se ter e a chegar era literalmente ao nosso querido Monte Sinai, ao Monte Sinai. Amados, quando você pensa literalmente na questão ali entre Refidim, o Monte Sinai e o deserto de Sim,
Você tem também aquela narrativa em que Israel derrota os amalequitas, né? Ali em Êxodo capítulo 17, e Josué derrota e literalmente mata os amalequitas, com toda aquela questão de Moisés precisar estar com a sua vara estendida. Acho que você se lembra dessa linda história. E aí, de repente, quando Moisés abaixava sua mão, Israel perdia, Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Até aqui. Dois grandes companheiros de Moisés vão aonde ele está e simplesmente seguram os braços de Moisés até que Israel vence por intermédio de Josué. E agora chegamos aonde eu queria que você chegasse comigo. Está vendo aí? Está vendo no nosso querido mapa exatamente o deserto do Sinai, né? Ou seja, o Monte Sinai, melhor falando, deserto não, melhor é falar sobre o querido Monte Sinai. Veja que interessante, meu amado irmão, quando você entra e você vê e analisa e entende essa questão toda aí do Monte Sinai, você vê que é lá no fim de toda a península, né? É absolutamente no fim da península ali, e é nesse local que Israel fica durante todo o período de Levítico. É exatamente aí que o Senhor pede para Moisés simplesmente ir ao monte. Moisés tem as instruções de Deus. Moisés desce, infelizmente, vê o povo de Deus pecando com bezerro de ouro, e aí ocorre a morte de quase 3.000 homens por causa desse pecado absolutamente intolerável. E também é nesse momento em que Deus refaz a aliança, Deus simplesmente determina a construção de todo o tabernáculo, Deus separa os levitas, né? Pelo menos a família de Arão aqui, os levitas são separados um pouquinho mais na frente, já em números, e aqui eles ficam exatamente o tempo que antecede, meus amados irmãos, ao livro de Números, né? Então veja que o livro de Levítico é um momento de descanso em que Deus dá ao povo ali ao lado do Monte Sinai, para que o povo pudesse ouvir a lei do Senhor, receber os 10 mandamentos, construir o tabernáculo, construir o local onde Deus disse, ó, eu vou ficar com vocês, eu vou ficar com vocês, eu vou andar com vocês, eu quero estar junto com vocês. Então é exatamente nesse ponto aqui que literalmente, terminando este período, a palavra de Deus nos diz no livro de Números que veio a palavra do Senhor a Moisés e uma determinação foi dada. A determinação que simplesmente se contasse direitinho o povo que Moisés tinha para ir para a batalha, e depois que houve a organização desse povo, a contagem desse povo, aí veja que fato lindo, simplesmente Deus diz, olha, levanta, porque agora está na hora de possuir a terra que eu prometi para vocês. Que eu prometi para vocês. E o que eu acho interessante é exatamente isso, porque literalmente, quando você abre números, e o Senhor simplesmente chama o povo para sair agora do Sinai, ali no final da península, não é verdade? Isso está exatamente em Números capítulo 10, versículo 11, e que diz exatamente assim: E aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 dias do mês, que a nuvem
alçou, ou seja, levantou de sobre o tabernáculo e da congregação. E aí eles sabiam que a nuvem levantando era sinal que eles tinham de sair de onde eles estavam para caminhar, para caminhar. E aí versículo 12 diz: E os filhos de Israel partiram segundo suas jornadas no deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram eles pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Volte agora, por gentileza, ao querido mapa. Ele será fundamental, né? Pastor Eber deve ter colocado todo o texto, e agora volte, por gentileza, ao mapa. Veja agora, meu amado irmão, que o povo sobe agora e a rota está de verde. Você consegue ver? A rota de vermelho é literalmente até este momento que nós chegamos, e agora a rota está verde. Veja que eles sobem a Taberá, depois a Zerá, e depois eles vão até Cádiz. E quando chega em Cádiz, ocorre algo fantástico. Ocorre simplesmente que Deus disse: ó, chegou o momento de vocês conquistarem aquilo que eu vou dar para vocês. Tá vendo aí? E aí o que ocorre? Deus chama Moisés e Deus determina que Moisés envie os espias. E Deus determinando que Moisés envie os espias vão, os espias seguem exatamente esse segundo mapa que agora nós vamos lhe mostrar. Pastor Eber deve estar saindo do primeiro mapa e lhe mostrando o segundo mapa. E os espias, vejam, eles entram em toda a terra, eles acompanham toda a terra, eles verificam toda a terra, e eles vêm com um relato de que a terra é grande, realmente mana leite e mel, mas que é impossível entrar. Impossível entrar. Qual é a consequência? Por gentileza, você está vendo aí a parte verde? Pois é, esta parte verde todinha é números. Essa parte verde aí, esse círculo que está aí em Cádiz, é números todinho. O povo fica simplesmente 38 anos nesta região aí, peregrinando, até que a geração que não creu em Deus morresse, e aí a nova geração vai e, crendo no Senhor, entra na terra prometida. Agora olhe com muita atenção. Veja que no nosso mapa tem uma hora que acaba a listinha verde e começa a azul. Você sabe qual é essa azul? Esta azul é a nova geração. 40 anos depois, 38 anos depois, que simplesmente o povo ficou circundando, literalmente até morrer, porque Deus disse, ó, não vão entrar, brincaram comigo, simplesmente a nova geração se levanta. E é lindo o livro, a forma como termina. Simplesmente essa nova geração, você está vendo aí todo o caminho dele aí de azul. Isso ainda é Levítico. Você está vendo a sequência. Passam por Edom, depois sobem Amon e, obviamente, começam a conquistar. Começam a conquistar toda a terra de Israel. Então, veja que interessante, esse mapa é bastante ilustrativo. Deus não queria, de maneira alguma, que simplesmente o seu povo ficasse na mão ficasse no deserto, vagueando 40 anos, mas de maneira alguma. Deus queria simplesmente, quando chegaram pela primeira vez
em Cádiz Barneia. Simplesmente Deus queria de lá já entrar e já dominar e já vencer. E simplesmente Deus, que já os tinha tirado com braço forte, mão forte, com todo o poder, Deus agora simplesmente, por uma petição de Moisés, que intercede pelo povo, tem que conduzir esse povo durante 40 anos, irmãos. 38 anos, 39, 40 anos ali pelo deserto, até ver aquela geração morrer. E aí veja a parte de azul. Vejam, aí estão já os filhos. É nesse momento que se faz o segundo recenseamento. E simplesmente homens de guerra tinham tantos quanto da primeira vez. Não chegou o mesmo número absoluto, mas tantos quanto. E aí simplesmente eles vão de Ezion-Geber, passam por Edom, passam por Moabe e começam a conquistar absolutamente tudo. E é no momento em que eles vão atravessar. Você está vendo aí? Você está vendo aí? Atravessar simplesmente o Rio Jordão para entrar em Canaã é que termina o livro de Números. E aí, obviamente, como consequência histórica, você tem o livro de Josué. O livro de Josué. Então, eu te chamo a atenção exatamente para isso. Hoje nós terminamos esses áudios introdutórios com a certeza de que você conseguiu entender direitinho o que é um livro de números e agora, com essa geografia, você consegue ver direitinho o que aconteceu nesse período de tempo. Né? E, obviamente, consegue até colocar o livro de Levítico aí, porque foi ali no Monte Sinai que simplesmente tudo que está em Levítico aconteceu. E que pena que a primeira geração não acreditou, mas a segunda acreditou, a segunda entrou e a segunda conquistará com Josué, literalmente, a terra prometida. A terra prometida. Guarde, por gentileza, este mapa, guarde esses dados, eles serão importantes, absolutamente importantes. E amanhã, quando começarmos o capítulo número 1, então amanhã já leia o capítulo número 1, você terá toda essa noção geográfica, toda essa noção religiosa, toda essa noção absolutamente política. E você terá uma noção perfeita do que é este grande livro. Não se esqueça que então nós vamos começar exatamente neste ponto aqui no Monte Sinai. Então veja que nós vamos começar aqui embaixo, tá vendo? Bem aqui no Monte Sinai, tá? Aqui embaixo, nós vamos começar daqui, é aqui que as últimas instruções são dadas, o povo é preparado para a conquista e aí imediatamente, a partir do capítulo 10, esse povo sobe aí nesta rota que está vista de verde, infelizmente cai na incredulidade e fica vagueando pelo deserto, mas depois o Senhor levanta uma nova geração, e aí na rota azul você vê essa nova geração conquistando toda a terra prometida. Deixa eu terminar esse áudio fazendo uma pergunta para você. Como é que está a sua vida espiritual? Você já está preparado para entrar na Canaã celestial? Eu não sei, eu sinto que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu sinto que as instruções finais do, entre aspas, Sinai espiritual estão sendo dadas e, meu irmão, vamos ser francos, eu não quero estar nessa rota verde, não. Eu quero estar nessa rota de azul, porque eu quero entrar em Canaã, na terra do nosso Deus. Então vamos juntos aprender, vamos juntos crescer, só que antes temos que estudar a rota verde todinha.
temos que estudar o final do Sinai, a rota verde todinha e depois a rota azul, e aí o livro de Números se encerrará e iremos sim ao livro de Deuteronômio. Aqui encerra toda a introdução. Um grande abraço a todos vocês, amados irmãos, e amanhã, quinta-feira, leia por gentileza o capítulo 1, porque nós vamos começar a trabalhar o capítulo 1 na quinta, e o Senhor há de nos abençoar. A todos, a paz do Senhor, um grande beijo, que o Senhor esteja conosco. A paz do Senhor.